Queria estarmos juntos aqui, depois de uma semana, não sei se para vocês a semana foi puxada, mas para mim foi, muita coisa acontecendo, e estar na casa do Senhor, na igreja, né? Casa do Senhor somos nós, né? Mas estar na igreja, juntos com nossos irmãos, é algo muito especial, muito bom cantarmos, partilharmos a mesa, que vamos fazer daqui a pouco, também ouvirmos a palavra. Hoje a gente começa uma série chamada O Espelho da Eternidade, a glória de Deus revelada pela palavra. Confesso que essa semana, enquanto eu pensava sobre esse tema, Deus falou bastante comigo e consolidou hoje de manhã. Quem teve a oportunidade de estar aqui na Springs, teve o culto de missões deles, onde nós pudemos ajudar como igreja a servir a refeição. E o pastor Michael trouxe uma mensagem que confesso que é uma das mensagens que mais falou no meu coração, talvez está entre as 5 maiores mensagens que falou no meu coração. E incentivo você, se tivesse tempo essa semana, no site da Springs deve ter disponível, e é uma oportunidade de você crescer no conhecimento de Deus, que creio que o pastor Michael foi usado muito por Deus essa manhã, e me ajudou muito a reerguer minhas forças, que eu estava bem cansado essa semana. Foi um período bem complicado. Eu não sei se os irmãos têm a experiência que eu tenho todas as manhãs de olhar no espelho. É uma experiência diária, né? Duvido que não tenha ninguém que nunca olha no espelho todo dia. E o olhar no espelho, ele tem algumas questões que são importantes para o nosso entendimento e para que nós entendamos o que é o espelho da eternidade. Como a palavra pode ser o espelho da eternidade. E a ilustração que eu quero trazer para os irmãos é que quando você olha no espelho, você tem alguns propósitos. Talvez não todos, mas algum desses em algum momento aparece. O primeiro, o autoconhecimento, né? Aquele momento que você olha no espelho e que você tem 2 opções. Você tem a opção de viver o seu avatar, né? Aquilo que você sonha, aquilo que você quer. Então, por exemplo, às vezes você olha e fala, eu preciso perder um pouco, alguns quilinhos. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E você cria naquele momento, talvez um avatar seu próprio, que foge um pouquinho da realidade, que é o que você deseja ser. Ou que é resultado daquilo que você é, nesse processo de reflexão. O outro aspecto é a descoberta do ego, que é consequência disso, né? Que é aquele momento que você olha e fala, eu sou o cara, sou bom, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei tomar minhas decisões. Onde o ego vem, toma conta, é aquele local onde ninguém mais pode questionar, porque não tem ninguém mais presente, é só você e o espelho e Deus, né? Que às vezes a gente esquece que Deus está lá. E o espelho, então é aquele momento em que você começa a fazer um confronto com a sua vida. Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz. Confesso que às vezes, graças a Deus, que não tem câmera onde tem os espelhos. Porque às vezes eu faço confrontos pessoais comigo mesmo, é uma coisa de doido mesmo. É quando eu começo a fazer algumas reflexões, olhar, pensar como eu tenho vivido minha vida, como tem sido o meu relacionamento com Deus, ou talvez eu começo a desfrutar do meu avatar, daquilo que eu quero ser. Quem não sabe o que é o avatar, agora na internet você pode criar o seu avatar, né? No Google, você põe lá o seu rostinho, e em alguns lugares você pode criar como você quer ser, entendeu? Nessa era da tecnologia está bem interessante isso aí. Não sei até que ponto isso ajuda o ser humano, mas está bem interessante. E com isso, nesse reflexo, nesse confronto, muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o nosso coração pecador, o nosso coração egoísta, e acabo criando um avatar, uma realidade tão distante daquilo que eu vivo, que produz em mim um aprisionamento.
Aquele aprisionamento onde você se sente totalmente preso àquilo que você quer ser e não aquilo que você é. E aí, nesse momento, o avatar começa a tomar um espaço muito superior daquele que é a realidade de como o Criador te fez, como Deus Todo-Poderoso te fez. Então, o espelho, ele confronta a todo momento. O espelho é uma descoberta, às vezes, a maioria das vezes negativa, porque você descobre coisas que ninguém descobre, né? Você acha que você é uma pessoa excepcional e ninguém acha. E produz autoconhecimento. E esse aprisionamento, ele produz em nós a ideia de mundos diferentes. Acabamos vivendo num mundo que só eu entendo esse mundo. E eu passo a definir as regras desse mundo. O espelho, nesse processo de conduzir o ego, eu começo a definir as regras desse mundo. E aí eu começo a ditar o que é certo e o que é errado. E começo a abrir mão de algo maior. E aí as minhas opiniões passam a ter um peso decisório. Se alguém tem uma opinião diferente, me irrita, me causa raiva, me causa conflito. Eu não consigo lidar com opiniões diferentes. Eu não consigo lidar com formas diferentes. Por quê? Porque eu estou aprisionado no meu ego, no meu avatar, criado pelo meu espelho, que é fruto do meu ego. A palavra de Deus, no Salmo 119, eu não sei se quem já leu o Salmo 119 todo aqui? Já? Legal. É divertido, é divertido. Eu tentei ler essa semana, não consegui não. Tá? Confesso para vocês, depois você tira isso da câmera, porque vai ficar chato. Mas eu tentei, é longo, 176 capítulos, eu falei, vou tentar ler de uma vez. Não consegui. Porque eu não sou muito da leitura, mas ouvir eu consigo ouvir, mas ler é mais difícil. Ele traz um ensinamento muito profundo sobre a palavra de Deus. E nessas 4 mensagens, nas 4 séries que nós estamos fazendo aqui, nessa série do Espelho da Eternidade, o Salmo 119 vai nos ajudar a olhar para a palavra de Deus e entender que quando você está lendo a palavra de Deus, quando você debruça tempo, quando você desfruta da palavra de Deus, você está tendo um pouquinho da eternidade em sua vida. Ele é o espelho, ela é o espelho da eternidade em nossas vidas. Ela é quando eu olho para ela, eu vejo o que veremos. A palavra é o guia daquilo que um dia teremos. Então, nesse processo da palavra como espelho da eternidade, versus a sua vida diária em frente ao espelho, molda esse conflito que nós estamos vendo aqui. É o conflito entre moldar a palavra de Deus, à minha vontade, ao meu avatar. Lembra? Eu crio um avatar, eu crio o meu mundo. Eu vou entrando tanto nesse mundo, eu acho que eu sou tão bom, que eu vou entrando tanto nesse mundo, que eu acabo moldando a palavra de Deus. Porque quando eu vou debruçar na palavra de Deus, eu venho tão focado no meu ego, no meu ímpeto, no meu desejo, no meu avatarzinho, que eu acabo moldando a palavra de Deus. E a palavra passa a fazer o nosso interesse. Meus irmãos, isso é muito comum. É quando nós lemos um texto e a gente lê aos moldes do nosso avatar, do nosso próprio interesse. Nós não queremos ser confrontados, porque o confronto traz desânimo, traz frustração.
Por isso que a pessoa chega no espelho e fala, lembra aqueles livros de autoajuda? Olha no espelho e fala, você pode. Né? Você pode. Você pode o quê? Se eu chegar em frente ao espelho e falar assim, Eduardo, você pode consertar o carro. Primeiro que o Sung vai ficar sem um cliente. E segundo, que o carro nunca mais vai andar. Porque eu não posso consertar o carro. Não é a habilidade que eu tenho. É a do Sung, o Marcos conserta um pouco, mexe com o carro. É uma habilidade que eu não tenho. Que não é minha. Mas eu acabo moldando e criando o mundo do meu avatar. Que eu posso fazer o que eu quiser, não tem limites. Minha vida não é um limite. Ela não tem moldes, porque eu defino o meu molde. É uma felicidade enganosa. Isso é tão fato, meus irmãos, porque nós vivemos na era do avatar, de todo mundo querendo criar o seu mundo. É uma era onde todo mundo quer ditar as ordens. Poucos querem seguir. É uma era onde cada um quer fazer o que bem entende. É uma era que a liberdade é movida por não ter regras. É uma era onde um cristianismo é pregado que nós somos livres para tudo. Não. O cristianismo das Escrituras, nós somos livres do pecado, nós continuamos escravos de Cristo. Somos escravos dele. Porque se eu não quero o pecado, eu quero Cristo. E para ele eu me entrego. Eu entrego minha alma, meu ser para ele. Quero ser um servo dele. Mas é uma era que não, eu prefiro criar aqui, porque aqui eu determino as regras. Aqui eu tenho liberdade, que é enganosa, como nós estamos vendo aqui. É uma liberdade até o segundo tempo, porque o segundo tempo você vai entrar em depressão, você vai entrar em frustração. Por quê? Porque você não é o que você pensa que é, você criou o seu avatar. Por outro lado, nós temos a oportunidade de olhar a vida pelas lentes da palavra. Olhar a vida de uma perspectiva de um caminho para a glória, um caminho para a eternidade. E não a vida, só o meu próprio interesse, meu próprio pé, que só eu posso ver aqui, da perspectiva que eu estou vendo. É uma oportunidade que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando debruçamos nela, é uma oportunidade de contemplar a glória de Deus. Meus irmãos, essa semana nossa família perdeu o mentor do meu pai, 100 anos. Um homem que me batizou junto com meu pai, os dois me batizaram. Um homem de Deus. Meus irmãos, era um homem que toda palavra saía de contemplação. Era uma coisa muito forte. Nós visitamos ele há uns 3 anos atrás, eu, meu pai, minha mãe e a Elô. E eu lembro que o meu pai perguntou para ele, falou assim, Carlos, 96 anos, o que você mais quer agora? Ele, eu quero amar o meu Deus, cada vez mais. Meus irmãos, se eu der a rotina deles para você vai falar assim, mas essa rotina, não tem rotina, jantar, toma café, vai para uma poltrona, lê um livro, faz uma rotina simples. Mas aquela pequena rotina, o desejo dele era amar, adorar a Deus. E sabe que a beleza do Karl Lachler, ele era um expositor da palavra, ele gostava de pregar a palavra, ele gostava de olhar a eternidade pelo espelho da palavra. E hoje, ele não precisa mais da palavra. Ele está contemplando a glória de Deus. Antes ele tinha só um aperitivo, agora ele desfruta de toda a glória de Deus. É um plano perfeito de um Criador amoroso. Meus irmãos, o nosso avatar não é o plano de Deus.
O nosso avatar não é o plano de Deus. Posso te garantir. O plano de Deus é claro, é perfeito e é amoroso. Nós fomos criados, e aqui entra a parte que a mensagem de hoje cedo eu aconselho vocês a ouvirem da Springs. Nós fomos criados por uma missão. Nós fomos criados por um propósito. E o avatar que nós criamos, muitas vezes, não tem nada a ver com esse propósito. Nós somos criados por um propósito chamado, um propósito de glorificar a Deus em nossa vida. Em tudo que façamos, que Deus seja glorificado. Na nossa vida pessoal, no dia que você está cansado, estressado, frustrado. Eu, quando entro nessas crises, eu tenho que parar, sentar e dar uma reabastecida. A Elô já sabe, quando eu sento ali no sofá, ela nem mexe, porque eu preciso me recompor, porque eu quero glorificar Deus. E se eu falar naquela hora, não vou glorificar Deus. Eu preciso me recompor, porque o pecado é aquela pressão do pecado, é a pressão do meu avatar. Eu começo a tentar moldar na palavra uma justificativa para eu ganhar um argumento. Porque nós estamos nessa batalha. E ao mesmo tempo nós temos a oportunidade de olhar para a palavra e contemplar a glória de Deus. Nessas 4 semanas nós vamos estudar 4 perspectivas. A primeira que nós vamos estudar na primeira semana é que a glória de Deus é revelada pela santidade de Deus. A palavra de Deus é revelada pela santidade de Deus. A lei do Senhor, que agora o bicho pega, a lei do Senhor, a lei criada, os 10 mandamentos, a lei é reflexo da santidade de Deus. Segunda semana nós vamos falar da soberania de Deus, sabedoria, justiça e graça. Hoje, a grande lição que eu quero que você leve para casa é que a lei é o espelho de um Deus santo, que abre os nossos olhos para contemplarmos a sua glória. Meus irmãos, a lei não é um fardo. Ela vai ser um fardo se você viver o seu avatar. Vocês estão comigo? Você querendo viver o seu avatar, aquilo que você quer, que você deseja pelo seu coração, a lei, ela vai passar a ser um fardo em sua vida, um peso que eu tenho que carregar, um peso que me incomoda toda manhã. Porém, ela é reflexo da santidade do Criador. A partir do momento que você decidir entender a lei do Senhor, a palavra de Deus, como uma forma de contemplação, o fardo não vai estar lá. Você vai conseguir cumprir todas as leis? Não, você vai falhar. Mas você olha porque você fala, esse Deus santo, essa lei santa, quem Ele é, reflexo de um Deus santo na minha vida, ela vai me pegar e vai me colocar acuado num canto, onde eu vou começar a deixar de lado o meu avatar, porque eu quero olhar para esse Deus santo, eu quero contemplar o avatar, por favor, sai, eu quero contemplar a tua glória. Mas ao mesmo tempo o pecado, ele provoca, ele incomoda. E às vezes eu permito que o avatar tome conta da glória de Deus. E é nesse momento que a minha glória passa a valer mais do que a glória de Deus. A lei do Senhor, a lei é o espelho de um Deus santo que abre nossos olhos para contemplar a sua glória.
Primeiro aspecto, a santidade, o texto nos diz que a santidade revela a verdadeira felicidade. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, o que eu preciso para ser feliz? O texto, os primeiros 8 versículos, ele responde isso. Você quer ser feliz? Deixe seu avatar de lado e contemple a palavra de Deus. Olhe para ela como um aperitivo da eternidade. O que eu vou viver? Eu quero viver para essa palavra, eu quero viver para esse Deus Santo, que revela a sua santidade a mim, pecador, frágil, pequeno, pela graça, Ele revela a sua santidade, está à minha disposição. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e todo o coração o buscam. Meus irmãos, sabe aquele empenho que você tem de viver para o seu avatar? Para o seu mundo? Reverte esse empenho para a contemplação. Reverte esse empenho para contemplar esse Deus Todo-Poderoso. Ah, mas eu não vejo. Vocês têm o espelho da eternidade, que reflete toda a santidade de Deus, que reflete toda vontade boa e agradável de Deus. A santidade é o reflexo da eternidade. Meus irmãos, chegaremos naquele momento, que hoje nós só temos um aperitivo, em que não haverá choro, não haverá morte, nem tristezas, nem dor, pois as coisas velhas passaram. Meus irmãos, chegaremos na eternidade e desfrutaremos da glória toda de Deus, assim como o mentor do meu pai está desfrutando essa semana, daquele aperitivo que ele pregava toda mensagem, que ele era um grande pregador, daquele aperitivo que ele desfrutava, que ele contemplava, agora os seus olhos veem por completo. A palavra de Deus é esse aperitivo, de nós vermos, olharmos para a eternidade através da palavra de Deus. Você quer viver para a glória de Deus? Você quer viver uma vida santa? Porque tem um Deus santo, eu quero viver para essa eternidade. Eu quero viver de uma forma que a eternidade seja refletida em minha vida. Que a glória de Deus seja refletida em minha vida. Segundo, é uma chamada para purificação. Meus irmãos, você quer ser feliz? Acho que todo mundo quer. Mas para ser feliz, a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela nos chama a mudanças. Ela nos chama a reflexões profundas, precisas. Reflexões que vão nos levar à glória de Deus, a ver a glória de Deus. É quando nós olhamos para a palavra de Deus, refletimos sobre ela, aqueles princípios falam sobre ela, que refletem a eternidade, e nela eu sou chamado à mudança, à santificação. Esse é o processo de santificação. Ser chamado à mudança, quando você vê que sua atitude, suas frustrações, a sua vida diária não refletem a glória de Deus, você é chamado pela lei do Senhor, porque reflete um Deus santo, a temer. Se você não teme a palavra de Deus, esse Deus santo, tem um problema. Não é medo, é temor. Porque a partir do momento que o temor é presente em nossos corações, nós olhamos para a palavra de Deus como contemplação.
com o desejo de chegar lá, com o desejo de viver para a glória dele. A palavra é confronto e ela é reflexão. Ver a glória, ver a realidade, guardar a palavra. É quando você vê a glória de Deus e ela é confrontada ao seu coração, e você vê o quão distante você está dessa glória, e você quer buscar dessa santidade de um Deus santo, e eu quero buscar ser mais parecido com Ele. Esse confronto, ele leva a um desejo desesperado de guardar essa palavra no meu coração. Meus irmãos, isso é fome, isso é desespero de desejo de viver. Eu quero, Senhor. Eu não sei se você tem os seus momentos individuais, onde você estudando a palavra de Deus. Como eu já falei, cada um tem o seu tempo. O meu é 5 horas da manhã. Eu não sou de levantar de manhã, mas eu sei que se eu não fizer isso logo cedo, eu vou ter minha dificuldade. Levanto às 5, tenho o meu tempo. Isso não é para ser copiado, você tem que ter o seu tempo. E naquele tempo é quando Deus, através da sua palavra, não tem mais ninguém na sala. Meus filhos dormindo, Elô dormindo, ninguém. Só Deus confrontando a minha realidade e me levando a guardar mais a palavra de Deus. É por ela que eu vivo e para ela eu viverei. É a fonte, a lei do Senhor, que é o reflexo de um Deus santo, gente. É a fonte que habilita o nosso alvo. O seu alvo é ser parecido com Cristo. O seu alvo é viver para a glória de Deus. Sabe qual é a fonte? É a lei do Senhor. Não é o seu avatar. Não é os seus próprios interesses. Não é a forma como você vê as coisas. É a forma como Deus estabeleceu. É a palavra de Deus, é meu guia, é a minha fonte. Uma coisa que o pastor Michael hoje cedo falou, eu tenho que mencionar, que marcou muito. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não vai matar sua sede. Ela é a fonte de água. Estão comigo? Ela não é um copo de água que mata a sua sede. Não, ela é a fonte aonde você tem toda a água do mundo para matar a sua sede. Ela é a fonte, não é um copo de água. Não é aquilo que mata a sua sede temporária. Para isso eu uso a Deus, para isso eu não uso Deus. Não é a fonte que abastece a vida toda, porque a nossa vida toda tem que refletir essa glória. É esse pedido que o salmista faz, de dependência total. Abre, Senhor, os meus olhos. Abre, Senhor, meus olhos. Abre meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Senhor, me ajude para que quando eu olhar para essa palavra, ela fale comigo. Que o meu avatar não tente entrar e tomar lugar e começar a estabelecer as regras desse mundo que eu criei do meu próprio avatar. Que a sua palavra seja guia, seja fonte, seja o que me guie, porque eu quero a sua glória sendo manifestada pela minha vida. Nosso desejo é que nós sejamos pequenos, com todo respeito, avatares de Deus. Que Deus veja em nós a sua glória. E para isso precisamos seguir esta palavra, porque ela é o guia que vai abrir teus olhos, para que quando o seu pecado começar a tomar conta, começar a segurar sua vida, começar a não permitir que você saia do seu avatar, que ela confronte como uma espada que penetra
confronte e te leve a reflexões profundas. Meus irmãos, é o reflexo da eternidade. Nós somos peregrinos nessa terra. Meus irmãos, nós não somos aqui. Essa não é nossa terra. Se você é um salvo no Senhor Jesus Cristo, você não faz parte dessa terra. Você é um peregrino. Nós vivemos para o reino de Deus. E o reino de Deus tem regras. Mas regras para ser peso? Não. Regras para serem contempladas, que revela a glória de um Deus santo. Não é fardo, é contemplação, meus irmãos. Quando você lê a palavra de Deus, se você sente que aquilo está sendo um peso nas suas costas, é que você não está contemplando a palavra de Deus. Porque ela tem que ser aquilo que te traz paz, te traz consolo, mas não para moldá-la, para ser confrontado, para viver para a glória dele. Quarto, a lei do Senhor, o Deus Santo, refletido na sua lei, é um vislumbre da glória de Deus. Meus irmãos, nós não teríamos acesso à glória de Deus se não fosse pela graça dele, vindo até nós, criando esse mundo, vindo até nós, nos dando a palavra como guia, nos dando a palavra para que nós possamos caminhar para essa glória, caminhar para uma vida de contemplação. A santidade não é um conceito abstrato, meus irmãos. É a própria beleza de Deus em formas de mandamento. A lei do Senhor, ela não é conceitos abstratos. É a beleza de um Deus santo. Eu costumo dizer, se você está em pecado, você não tem que deixar o pecado porque alguém vai te olhar de uma forma diferente. Eu vou criar impacto para o meu pai vai ficar triste, minha mãe vai ficar triste, vai causar um impacto. Não! O seu pecado é confrontado pela santidade de um Deus todo-poderoso e um Deus perfeito, santo. É isso que tem que confrontar a sua vida. Tem consequências terrenas? Claro que tem. Mas o confronto é muito maior que isso. É nos levar a esse vislumbre da glória de Deus. É ver a glória de Deus. Faz com que as coisas inúteis percam o brilho. Ansiar, buscar e cumprir a lei é ter um aperitivo do que está por vir. É o aperitivo da glória de Deus que um dia veremos por completo. Obedecer à lei não é legalismo, meus irmãos. Obedecer à lei não é legalismo. O problema é que hoje nós temos uma discussão tremenda entre legalismo e graça. Meus irmãos, a legalismo e graça são dois conceitos que muitas vezes são errados, aplicados errados. Primeiro porque a lei, ela não é legalista. É a contemplação de um Deus santo. O cumprir da lei é uma resposta a um Deus santo. Agora, quando você falhar, é a resposta da graça de um Deus maravilhoso, que diz, se você não cumprir, a minha graça te cobriu. Já foi pago na cruz do Calvário. Mas isso não me dá a autoridade de me acomodar e entender que a lei é legalismo, isso é legalismo. Não, isso é legalismo. Não, é uma busca. É uma busca, mas não como fardo e como contemplação, como nós vimos no início. O que o espelho da santidade nos mostra, no primeiro momento, foi, ela dá sentido à sua vida. Você quer ser feliz? Olhe para o espelho da santidade de Deus nas Escrituras, através da lei do Senhor. Ela nos limpa,
ela estabelece limites. Avatar, sabe por que as pessoas querem criar avatar? Porque elas querem estabelecer os limites dela. A glória de Deus revelada através da santidade de Deus, pela lei do Senhor, ela estabelece limites. E passa a ser contemplação e não fardo. Se esse limite é fardo, é que talvez você não entendeu quem é Deus. Você ainda não o contempla. Você está olhando como um fardo. E a contemplação, ela nos torna dependente de Deus. A lei do Senhor, quando você lê, ela te esmaga. Ela faz você olhar e falar assim: eu nunca conseguirei fazer isso. Exatamente. Por isso que você precisa da graça de um Deus Todo-Poderoso, que te deu essa direção, que é revelado em sua santidade. E por essa santidade eu sou provocado a uma mudança. Eu sou provocado a uma busca frequente de contemplar a glória deles pela minha vida. A minha vida refletindo a glória de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus santo, puro, perfeito. É isso que a lei estabelece como limite. Se ela é fardo para você, te convido a conhecer o Deus da graça. Te convido a conhecer o Deus santo, o Deus Todo-Poderoso, que merece toda a contemplação, não o seu avatar. O seu avatar não é dono da contemplação. Só tem um, é Deus. Ela nos permite provar da sua glória. A partir do momento que você não se entregar nessa dependência desse Deus todo santo, poderoso, através da sua lei, você vai viver a realidade do avatar. Porém, todavia, a lei do Senhor, ela dá acesso para que você possa ter essa permissão, esse acesso à glória de um Deus santo, puro, perfeito. E a partir disso eu contemplo esse Deus. Duas perguntas para vocês levarem, e encerramos aqui. A palavra de Deus tem sido o espelho da eternidade em sua vida? Não precisa responder, precisa refletir durante essa semana. A palavra de Deus tem sido o espelho da eternidade em sua vida? Ou ela é só um ritual? Meus irmãos, a palavra de Deus não é um ritual. Ele é o espelho da eternidade. Se você pega a Bíblia, senta e lê, e cumpriu, você não entendeu o que é contemplar a glória de um Deus santo, puro, perfeito. Você anseia ver a glória de Deus? Ou vive em uma felicidade enganosa, moldada pelo seu avatar? Você realmente deseja viver a glória de Deus? Você deseja ver a glória de Deus? Ou você quer viver a realidade do seu avatar? Eu sou assim e não mudo. É assim que eu gosto e é assim que eu vou ser. As minhas opiniões equivalem, as suas não. O que você quer viver? O seu avatar ou a glória de um todo-poderoso Deus? Vá para as Escrituras que Ele vai te dar os limites. Vai te dar os parâmetros. Todo mês nós temos a oportunidade de manifestar a glória de Deus através de participarmos do pão e do vinho. Esse é um momento que todo crente no Senhor Jesus Cristo tem a responsabilidade de refletir e lembrar aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. É um momento muito importante, onde nós podemos, através do relembrar do que Deus fez na cruz do Calvário, ressuscitou, é lembrar desse Deus santo, dessa lei perfeita, que não é um fardo, é uma contemplação.
É o momento que eu venho e tomo o vinho e o pão e contemplo a glória de um Deus todo-poderoso, de um Deus santo, de um Deus que é merecedor de toda a glória. A glória pertence a só um. A glória é de Deus. E a palavra de Deus é o vislumbre, é um pedacinho daquilo que nós teremos na eternidade. Bebam da palavra de Deus. Antes de participarmos do pão e do vinho, nós sempre fazemos em nossa igreja um tempo onde você vai orar, falar com o Senhor e colocar a sua vida para contemplação. E colocar a sua vida focada na contemplação. E para isso você precisa pedir perdão para os momentos de avatar seu. Dos momentos que você quer viver o seu avatar. Dos momentos de pecado. Dos momentos de lutas que nós temos. É um momento muito sério. Porém é um momento alegre. Esse momento da mesa. Mas é um momento de muita responsabilidade. Onde nós colocamos nosso coração. Senhor, essa semana foi difícil com a Elô. Tratei ela mal. Não falei como deveria. Senhor, hoje foi um dia difícil. Eu tinha que pregar, tive que correr no Walmart, tive que arrumar cadeira. Eu acabei me perdendo. Se eu não tivesse parado, eu não conseguia pregar. Porque meu coração é duro. Cansado, meu corpo estava cansado. Senhor, me perdoe. Me perdoe. Eu quero vir para a mesa com meu coração na contemplação. Eu quero vir para a mesa focado na pessoa de Deus. Eu quero vir para a mesa deixando de lado os meus pecados. E para isso, como o Senhor disse, se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Meus irmãos, não é presente, passado e futuro, é eterno. Enquanto aqui vivermos, nossos pecados estão perdoados. Se você se entregou a esse Deus, se você reconhece que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, seus pecados estão perdoados. Mas o confessar é um ato de dependência. Eu dependo de Ti. Me ajude, Senhor, para que eu possa viver para a Tua glória. Para que eu possa contemplar a Tua glória. Para que eu possa viver a palavra de Deus e que minha vida seja um reflexo da Tua glória. Tenha um tempo individual agora orando e colocando o seu coração para adoração, para contemplação.